Tamo legal, tamo legal. Obrigado aí por vir, por participar. Acho que todo mundo está ouvindo a gente. Eu vou aproveitar que eles estão ouvindo para desabilitar um pouquinho os comentários, senão fica aparecendo no rosto do senhor. Perfeito. Tranquilo. Então, bem-vindo a todos. Essa live é uma parceria da PebMed com a Manoli. Eu sou Ronaldo Gismondi, sou editor médico do Whitebook do portal da PebMed, sou professor da Federal Fluminense aqui no Rio. E eu vou passar a palavra para o Dr. José Paulo Ladeira, para ele se apresentar também e falar um pouco dele. Olá, boa noite a todos. Queria muito agradecer a oportunidade aí da PebMed de fazer essa parceria. Meu nome é José Paulo Ladeira, sou médico intensivista, clínico geral e trabalho em portas de pronto-socorro de hospitais aqui de São Paulo e também como diarista no Hospital do Sírio-Libanês. Também já fui médico assistente do Hospital das Clínicas na disciplina de emergência clínica por cerca de 20 anos, mas me desliguei recentemente. E é um prazer estar aqui para falar com vocês. Tá ótimo, muito legal. Queria já adiantar e dizer que eu gosto muito do seu livro, que você escreveu, eu acho muito bacana. A gente usa muito na graduação aqui na Federal Fluminense, o pessoal que está começando o internato, os residentes, ele tem uma pegada prática bem legal assim para eles. A gente agradece, a obra não é uma obra de mão única, né? São várias mãos trabalhando ali, eu contribuí com certeza, mas a gente fica muito feliz, fica muito contente mesmo de saber. Legal. A gente hoje vai estar falando um pouquinho para aqueles que estão ouvindo a gente sobre o doente crítico grave, né? Então a gente está pensando naquele doente com coronavírus, que pegou o Covid-19 na pandemia e que manifestou alguma forma grave da doença. Normalmente, a gravidade vem pela forma respiratória, mas a gente sabe que também às vezes tem muito sintoma cardiovascular, tromboembolismo venoso, que pode aparecer nesses doentes. E a gente, uma vez que admita esse paciente de terapia intensiva, fica muita dúvida de qual terapia vale a pena, de como manejá-lo. A gente, há 1 ou 2 semanas atrás, teve uma live com uma médica do Rio, Alessandra Thompson, que faz muito ventilação mecânica. Sim. Ela é muito amiga da Carmen Vilas Boas, aí de São Paulo. E foi bem legal. E hoje eu queria aproveitar a experiência do senhor para a gente falar um pouquinho também sobre a parte clínica. Então, o primeiro tema de hoje seria a gente pensar junto se vale a pena usar corticoide, qual seria o doente candidato a isso? O senhor teria um pouquinho para falar sobre isso para a gente. Antes de tudo que a gente vai discutir, uma coisa que precisa ficar bem clara em perspectiva é que a gente tenta nessa doença que é nova, não a infecção por corona, né? Mas esse grau de comportamento de uma transmissão respiratória entre humanos, isso é novidade, né? De qualquer forma, assim, o que a gente tenta fazer sempre que aparece um evento novo? A gente olha tudo aquilo que a gente conhece e tenta encaixar naquilo que a gente conhece. E às vezes acontece que você está pegando um triângulo e tentando encaixar num círculo, né? Tudo que é discutido sobre corona tem que ter um pouco dessa crítica, de entender que a gente está apanhando muito da doença porque ela não encaixa várias vezes em algumas coisas. Ou ao contrário, ela vai ter várias similaridades com várias outras situações, mas não é exatamente a mesma coisa. E a gente quer usar alguns remédios, alguns tratamentos, algumas estratégias que não obrigatoriamente vão encaixar na doença. Mas ok, a gente tem que partir de algum background, alguma referência que a gente tem, não pode simplesmente ficar olhando e esperar o round acabar para você depois tá no chão em nocaute. Com certeza tem que começar de algum lugar. Mas o fato é, nesses últimos 3, 4 meses que o Ocidente tem tido contato com a doença, a gente tem começado a ficar um pouco mais claro o comportamento dela. E um dos componentes, com certeza, que é uma doença inflamatória, né? E por isso existem 2 componentes, três na verdade, nessa resultante, né? A característica do hospedeiro, a característica do invasor e a interação entre esses 2 componentes, né? Então, esse estresse inflamatório, ele é comum à maior parte dos doentes. Claro que a gente vai desde o assintomático portador, que passa por isso, muito bem obrigado, sem sintoma algum, até o indivíduo que falece com um pulmão absolutamente congelado, decorrente da interação imunológica com ele. Nos casos graves, a intensidade inflamatória de resposta, essa interação tem um vetor ruim, no sentido de direção, e muitas vezes a lesão não é nem tanto pelo vírus, e às vezes muito mais pela nossa resposta. Isso a gente está tentando entender que componente está acontecendo em cada sistema. O fato de ser inflamatório, a gente lembra da historinha, né? Não sabe o que o doente tem, dá meticortem que ele melhora, né? É mais ou menos por aí. A ideia de dar o corticoide é de ter algum grau de imunomodulação, já que boa parte da lesão tecidual é por uma resposta inflamatória mal modulada. Então a ideia do corticoide tem justamente esse objetivo, que é tentar dar uma baixada na bola da resposta inflamatória, né? Por outro lado, tem a questão da imunossupressão. O quanto efetivamente você está ajudando dando corticoide ou atrapalhando dando corticoide.
Corticoide é uma droga absolutamente meio pau para toda a obra numa série de doenças. Então, no sentido que a gente tem uma experiência muito grande com o uso de corticoide em outras situações, o que nos deixa seguros no uso. Não necessariamente isto vai ser benéfico para os doentes nesta entidade nova. A sensação que dá é que vai na linha de uma série de doenças imunológicas, que muitas vezes a gente não acha muito um caminho exato pelo qual o corticoide funciona, mas existe resposta clínica. Tá? A sensação, de novo, observacional, mas tem também dados mostrando isso, que realmente a gente diminui o estresse inflamatório do doente. Essa interação boa ou ruim, qualquer que seja, ela é modulada pelo uso de corticoide, né? Para o doente grave, mais ainda. Né? Aquele assintomático ou pouco sintomático de ambulatório, não vejo muito sentido. Né? Agora, no doente grave com disfunção orgânica, independente de qual seja, aí eu acho que tem um lugar um pouco melhor, a gente conhece bem os efeitos colaterais, as complicações no uso, e por isso a gente usa com um pouco mais de conforto. Mas, de novo, usa-se sim. Para o doente grave, ele acaba sendo imunomodulado com corticoide. E aí, tem algum corticoide que você prefira? Você faz a dose cheia de 1 miligrama quilo, faz menos? Como é que vocês têm feito isso ali na beira-leito? Então, o que a gente tem mais evidência, se é que a gente pode chamar do que tem de publicação por aí de evidência, né, em virtude de conhecimentos recentes, qualidade do que está sendo aceito para ser publicado, N críticas sobre, é de que assim, uma dose inicial de 0,5 miligrama de metilprednisolona por quilo dia está de bom tamanho para começo. O que a gente percebe? A ideia é manter isso por 7 dias, geralmente naquela fase lá em torno do 6º, 7º dia, onde o doente começa a entrar em disfunção, os doentes de perfil mais grave, e sustentamos isso aí por essa janela de mais ou menos 7 dias, que é onde ele fica pior. E a partir do momento que ele começa a sair do quadro inflamatório por resolução da infecção, a gente começa a desmamar isso aí progressivamente, mais 5, 7 dias, em diminuição progressiva da dose, né? Isso é uma fase inicial. Quando as coisas vão bem. Quando não vão bem, leia, se o doente piora, vai para o tubo, piora o pulmão, infiltra cada vez mais, você sempre vai ficar muito na dúvida se aquilo é só vírus em si. A gente tem visto uma evolução bastante agressiva em uns pacientes mais graves para pulmões com algum componente mais importante de SARA, algum componente mais importante, até de parecendo um pouco de pneumonite obliterante, onde a gente até aumenta o corticoide. Aí a gente acaba até dobrando dose, dando 1 miligrama por quilo mesmo. Pulsar obrigatoriamente doses cavalares, não. A gente não tem utilizado como rotina, mas modular a dose do corticoide, sim. Tá certo, entendi. E aí, nessa ideia da gente tentar identificar o doente grave, que está com uma resposta inflamatória maior, o pulmão parece ser esse órgão que triga muito a gente, tem algum exame laboratorial que vocês também costumam usar para dar esse apoio para vocês? Algum que você acha melhor, um conjunto deles, para que o mais jovem consiga enxergar com mais clareza esse doente mais inflamado, mais grave? Tá. Uma coisa que ajuda muito a gente, a despeito do exame, em outras doenças, vamos chamar assim, quem vai? O DPOC, o polo enfisematoso e o polo obstrutivo, né? A gente tenta começar a entender alguns doentes de Covid como estando em alguma dessas caixinhas, né? Onde ficaria um pouco mais fácil você reconhecer um padrão de comportamento, aonde talvez você consiga encaixar um tratamento mais particularizado para um perfil que você reconhece. Uma das características nítidas que a gente vê nesses doentes, e é um sinal de gravidade, inclusive de admissão hospitalar, não obrigatoriamente UTI, é a febre sustentada, é a astenia brutal que esse doente apresenta, e isso é uma apresentação clínica de um estresse inflamatório absurdo. Você vai ver a interleucina desses doentes, está lá em cima mesmo, estourada, 20 vezes, 50 vezes o valor normal. Né? Você não precisa, aí você começa a entender que você não precisa muito da interleucina para enxergar isso clinicamente no doente. Né? Mas é o cara que vai arrastando isso lá pelo seu 7º, 8º, 10º dia, que é o que você não esperaria numa evolução mais benigna. Né? Febre, depois do 4º dia de início de sintomas, você já fica de orelha em pé, que é um cara mais inflamado, um cara que está interagindo de uma forma talvez não tão positiva com o vírus. E se isso se acentua, mais ainda. Então o padrão clínico é realmente a piora das disfunções, independente de qual seja. A gente já tem disfunção renal isolada, não é frequente, geralmente vem a reboque de uma disfunção pulmonar, que é o maior marcador mesmo. E é esse doente que mais te chama a atenção. É muito comum a gente observar, às vezes no 5º, 7º dia de internação, doente mais ou menos que interna, faz a tomo, tem um padrão radiológico até muito ruim e um padrão respiratório muito bom, totalmente dissociado da tomografia. Aí será 5, 7 dias, o paciente vai chegando perto da tomo, né? Ele vai alcançando a tomo, ele vai piorando progressivamente até a tomo ficar compatível com ele. O oposto também existe.
pacientes com disfunção respiratória grave, hipoxemia, você faz um raio-x, uma tomografia, o infiltrado é menor que 50%, não chama tanto atenção assim, e o cara está hipoxêmico pra caramba, mas bem ainda, né? Aí entraria o componente vascular da insuficiência respiratória, que mais tarde a gente conversa um pouco, né? Mas em termos de padrão de reconhecimento clínico, a condição clínica basicamente é por disfunção respiratória, então prestar muita atenção naqueles sintomas de dispneia progressiva. O doente muitas vezes está hipoxêmico e não refere dispneia, e por isso a oximetria é importante, a gente tem que buscar esse sinal. A questão da febre sustentada e a prostração muito intensa. Legal, bacana. E aí, já adiantando aquilo que o senhor comentou há pouco, então a gente, além dessa questão inflamatória e de pensar quando vai usar o corticoide, a gente tem visto muito nesses doentes um fenômeno trombótico, né? Esses doentes com frequência fazem marcadores como o dedímero muito elevados. Cheguei a ver dedímero acima de 100 mil, nunca achei que eu fosse ver isso na vida. E eles eventualmente fazem eventos clínicos mesmo, né? Assim, especialmente embolia pulmonar. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho nas instituições que você trabalha, na sua experiência no dia a dia, como está essa questão do trigger para o anticoagulante, que isso tem sido muito debatido, né? A gente sabe que é importante, mas as pessoas discutem muito dose, doente, né? Qual o protocolo, etc. Eu acho que, assim, pela interface que existe, né, isso já é bem conhecido há algum tempo, de inflamação e coagulação, né, esse doente inflamado, ele é um coagulante, ele é um pró-coagulante, né, ele é um paciente num estrado pró-trombótico. Então, assim, a internação de um paciente desse, por qualquer sinal de gravidade, já demanda uma profilaxia para TVP. Aquele indivíduo que você olharia e falar, o risco dele é baixo, ele é jovem, não tem comorbidade, ele não tem nenhuma doença associada, ele se movimenta, fica 50% do tempo, maior parte do tempo do dia fora da cama. Ok, mas ele está no estado trombótico. É um doente que você não introduziria profilaxia farmacológica, ele vai merecer, porque é um doente diferente. Tá? Ele está ativado, por mais que a gente não enxergue. O doente que está muito ativado, e aí sim, os dímeros estourados, a questão da progressão e ativação de cascata, a gente começa a perceber uma maior ocorrência tanto de piora da insuficiência respiratória, piora da hipoxemia, e aí a gente tem alguns indícios bastante fortes mostrando que você tem um distúrbio de perfusão pulmonar bastante intenso, de remodelamento vascular, de angiogênese, por uma perda de perfusão local por trombose da microcirculação pulmonar. Isso explica bastante por que raio-x ou tomografias até relativamente inocentes para a gravidade do quadro tem hipoxemias brutais. Você fala, pô, mas de onde veio isso? Né? Não é mecânico, não é um alvéolo em colapso, não é áreas de hiperdistensão, é perfusional o componente. A questão é que o doente não segue regra, né? Você tem vários Covid, vários doentes no tubo, um vai mais para um comportamento de um componente vascular, o outro vai mais para um comportamento de desconforto respiratório agudo, com mais área de colapso. Então não tem muito uma regra para esses doentes. A questão é que você tem vários componentes contribuindo para a insuficiência respiratória. Nesses pró-coagulados, né, que estão piorando, estourando de número D, subindo acima de 1000, já é um doente que te chama a atenção. E é comum a gente observar, às vezes, alguns fenômenos discretos vasculares que a gente não dá muita bola, não. Ah, doutor, meu pé está mais frio hoje. E aí você vai lá, olha, não é uma isquemia franca e instalada, não é uma insuficiência arterial aguda, mas ele tem déficit de perfusão. 2, 3 dias depois, aquilo some. E aí você fala, mas por que melhorou? Né? Possivelmente era mesmo para o fluxo regional. Tem a história do dedo do Covid, né, que já saíram alguns artigos mostrando as isquemias periféricas. E foi muito interessante, porque mais tarde a gente vai conversar sobre isso, mas a doutora Eunara Negri, que defendeu aí um protocolo de anticoagulação para doente grave como uma forma de modulação de um desses mecanismos, o estalo dela aconteceu com uma paciente que estava numa UTI onde eu estava trabalhando, e ela olhou o dedo e ela ligou os pontos. Tipo, peraí, isso aqui eu já vi em outras situações, eram pacientes graves de cirurgia cardiovascular, em ECMO, com distúrbio de coagulação. E ali caiu a ficha por causa de um dedo de Covid que apareceu numa paciente, uma das primeiras pacientes que a gente estava cuidando. E aí se abriu uma fronteira nova para a gente poder tratar esse doente com anticoagulação. A ideia é mais ou menos a seguinte, tem vários protocolos, tem vários cuidados, todo mundo concorda com a ideia de que é um cara protrombótico, e aí começa uma zona mais heterogênea. Por quê? Alguns não concordam com a anticoagulação plena, acham um risco elevado, porque esse indivíduo frequentemente vai para a plaquetopenia, ele entra, entre aspas, numa CIVD-like, estourando o fator de coagulação, dímero D e consumindo plaqueta, e aí você fica meio entre a cruz e a espada, mas vamos lembrar que algumas condições de CIVD, não estou dizendo que é isso que acontece com o doente, mas eles melhoram com heparina, né? Você bloqueia os mecanismos de lise, de trombogênese e de lise do trombo, e você consegue dar uma congelada nos mecanismos de coagulação do doente,
tendendo a normalizar a coagulação do paciente com o uso de heparina, em alguns casos específicos, com indicação muito clara de CIVD. A ideia é usar mais ou menos o mesmo mecanismo, de novo numa zona nova, numa região que a gente não conhece muito bem, para ver se ela vai funcionar. A sensação que dá é que em vários pacientes, sim, funciona. É inócuo? Não. Tem pacientes que já tiveram hemorragia alveolar por causa disso, tiveram fenômenos hemorrágicos sistêmicos. Então não é algo assim tão, uma margem de segurança tão grande quanto a gente tem pela questão da novidade da situação, quanto anticoagular uma FA. Todo mundo fala, anticoagula, sim. Quanto? Dobra o NR, porque a gente sabe que a FA funciona. Ok, mas e no Covid, é isso mesmo? Eu não sei, pode ser 3. Que nem válvula, tá. Né? Válvulas foi de 2,5, 3, válvula metálica, é diferente. Então, assim, padrão para essa nova situação que a gente enfrenta, a gente ainda está procurando um. A ideia é tentar achar um que seja minimamente seguro para o doente, seguro para quem usa, no sentido de conforto em utilizar, e tentar ver se isso efetivamente traz. Uma das grandes confusões que a gente tem hoje, que dificulta a interpretação do que fazer, é que vários doentes estão recebendo várias coisas ao mesmo tempo. Né? Então tem N intervenções. É difícil pensar o que é o que, né? Indefinidas não, indefinidas ainda em termos de benefício, que estão incidindo sobre o doente. Você fala, melhorou, liguei heparina. Tá, mas se você não tivesse ligado, será que melhoraria do mesmo jeito? Porque o cara tomou cloroquina lá atrás. Eu tomo ácido também. Então, é um doente muito mexido, onde fica difícil você identificar que uma intervenção mudou o curso da doença. Tá? E acredito que por ser super complexa, não vai ser uma intervenção só mesmo. São várias intervenções que cada uma delas provavelmente vai contribuir de alguma forma num resultado mais positivo. No meio dessa confusão e do tiroteio, é complicado, a gente vai falar um pouco disso mais adiante, mas assim, o ideal é assim, qual é o estudo duplo cego multicêntrico randomizado, né, com N significativo, que mostrou que a heparina funciona nesses doentes. Então, daqui a uns 5 anos a gente vai ter um. Só que vamos esperar 5 anos para acontecer, fica difícil, né? Então, nesse período, a gente tem que tomar alguma iniciativa, tomar alguma medida terapêutica, porque é uma demanda nossa, do lado do doente que está piorando, é uma demanda da sociedade, existe toda a interferência política que está envolvida nisso, mas a tentativa, eu acho que ela tem todo o mérito, contanto que ela seja minimamente segura para todos, né? Para o doente, para nós. O dedímero especificamente, você acredita nele? Tem muitas pessoas que falam o seguinte, olha, a Sociedade Espanhola, ela propôs, se você tem um doente grave, né, então ele dá vários marcadores de gravidade, a tomografia, LDH, linfopenia, ferritina, ele fala, se o dedímero passar de 1000, você já faz uma profilaxia e acima de 3000 você tem que pensar em anticoagular. E tem gente que não gosta do dedímero como sendo o único corte, né? Sim, porque na verdade, assim, você está usando isso como marcador de ativação aonde? Né? No pulmão, na perna que está com TVP, você pode estar anticoagulando ou assim, tratando não uma doença, mas um fenômeno consequente dela, né? Eu quero anticoagular porque ele está com uma TVP. Ok, está tratando a TVP, mas será que aquela dose da TVP é efetiva para a doença em si? É complicado, realmente, de novo, um território novo. O que assim, é razoável, mas, de novo, não é executável de uma forma fácil, beira-leito, e que a gente tem percebido que alguns doentes isso ajudou, não definiu, tá? Mas ajudou, tromboelastograma. Ali você tem o doente mais na mão, você tem exatamente o que está acontecendo na cascata de coagulação, e você enxerga o efeito de heparina, inclusive da dose. Tem pacientes que a gente, sim, isso foi, de novo, dentro da circunstância de um doente muito mexido com várias coisas, mas com Clexane dose plena, o doente não estava respondendo. Foi para heparina, subiu a dose, fomos para a dose até acima, apareceram 2 ou 3, no universo uns 300 casos, na faixa de mais ou menos uns 4, 5 casos de resistência à heparina. O doente está tomando, para você poder alterar o coagulograma dele, para ele ter que tomar assim, 3, 4 vezes uma dose padrão. Né? Tá. E a gente olhava o coagulograma, era um estado absurdamente procoagulado, e que realmente só aquela dose de heparina trazia o doente para uma faixa de melhora do coágulo, do perfil do tromboelasto. Mas, de novo, não é factício, né? Não é factível, você tem um acesso muito restrito a esse tipo de dispositivo. Talvez, em estudos futuros, se a gente puder fazer uma correlação entre, olha, dímero de tanto a tanto, com esses doentes têm uma característica de um tromboelastro assim. Então, nessa faixa, a partir de um tromboelastro de outros doentes, você olha o dímero do seu doente, você encaixa ele mais ou menos num grupo. Então, nesse perfil de dímero, um pouquinho mais definido, aumenta a heparina, diminui a heparina, entra com Clexane, com qualquer outra forma de heparina de baixo peso. Não, esse aqui é só profilaxia. Vai demorar para a gente achar uma referência dessa.
Então a gente ainda está metendo a mão numa caixa preta, tentando entender o que tem lá dentro, né? Mas que com certeza a coagulação faz parte e é um componente a ser mediado por nós, modulado por nós, de que jeito, com que meta. É só ver aí o trabalho que teve para definir as metas de anticoagulação para FA, que é uma doença muito mais prevalente, de muito mais longo prazo de acompanhamento, e que você tem hoje umas referências melhores. Mas olha o trabalho que você teve para chegar nessa referência, né? Sim. E aí, pensando num doente que a gente escolheu anticoagular e ele sobreviveu, ele respondeu. O que eu faço depois que ele vai de alta? Eu mantenho, eu suspendo? Como é que você tem pensado sobre isso? Então, nossa atitude frente a isso tem sido a seguinte. Da mesma forma como o doente inflama, ele desinflama. Quando ele melhora, ele se resolve nesse sentido. Não estamos falando de um doente neurocrítico crônico, tá? Um paciente muito sequelado, muito tempo de ventilação mecânica, astênico, que vai ficar mais 2 meses na enfermaria ou numa semi-intensiva. Não é esse. É o doente que inflamou, ficou mal, foi para o tubo, conseguiu sair da ventilação mecânica, evoluiu bem, foi para uma semi-intensiva, foi para um quarto, está indo para casa autônomo, né? Esse cara, a gente modula a anticoagulação junto com ele. Entre aspas, conforme vai descalonando a severidade, a gente vem descalonando a anticoagulação. Tá. Então, no início, foi suficiente. Por quê? Porque como é uma doença infecciosa, a priori, em 2 a 3 semanas, o doente se resolveu. Ou ele ganhou a briga ou ele perdeu, né? Não tem muito meio termo nessa história. Quando ele ganha, ele consegue se tornar imune ao vírus, o gatilho inflamatório começa a desacelerar e você pode baixar a sua guarda também. É a mesma ideia do corticoide, de você modular no período mais crítico e ir reduzindo progressivamente conforme o doente vem melhorando, para você tentar usar e expor o menor risco possível, né? E em casa você confia na própria heparina ou quando ele vai para casa às vezes vai com NOAC, vai com varfarina? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Porque assim, se você for ver, entenda, o doente que não tem fenômeno trombótico clínico manifesto, tá? A priori, ele vai para casa sem. Qual o problema? Os colegas que estão acompanhando esses doentes, eles não se portarem acompanhando, né, telefone, consulta, vai ver e tudo mais, eles têm mantido por mais uma semana, do tipo, vamos esperar mais um pouco, ver se está tudo bem mesmo, e aí a gente tira. Tá? Legal. Mas a priori, assim, um doente com tudo resolvido, com condição de ir para casa, sem fatores de risco para nova TVP, mobilizando mais de 50% do tempo fora, totalmente ativo, funcional, sem disfunção, a priori é para tirar. Legal, muito bom, muito bacana. A gente agora, então, pensando nesse doente grave, né? Então, só para situar os leitores, a gente pegou um doente que fez uma forma grave de Covid, respiratória ou cardiovascular, ele foi para terapia intensiva, normalmente a insuficiência respiratória é o que mais preocupa neles. A gente viu que a gente pode fazer corticoide para um grupo que está mais inflamado, que mantém febre, que mantém astenia. A gente provavelmente vai fazer uma heparina, há uma discussão em torno da dose, mas ela provavelmente vai ser necessária. No doente com TEV, sem dúvida, no doente sem TEV com dedímero alto, discutível. E para esse doente eu tenho algo mais a oferecer em termos de tratamento. A gente está no meio de uma discussão política da hidroxicloroquina. Vocês em São Paulo pegaram uma fase anterior aqui ao Rio, né? A doença começou mais cedo aí, então ainda se usava, se falava muito. Qual foi sua experiência? O que você acha da droga? Tá. Então, assim, os cloroquiners, né, como são chamados os adeptos da cloroquina, né? Se eu acredito na cloroquina, acredito piamente. Para lúpus, artrite reumatoide, poliartralgias, para esse tipo de classe de doença, eu acho uma medicação super boa e quem usa adora, quando resolve, quer dizer, quando você encaixa o remédio na doença e no paciente. Mas, de novo, são medicações de risco, né? E você acompanha e controla, e a segurança dela está muito bem definida para este cenário. Você usar de forma discriminada em toda a população sintomática, a gente está... É como você imaginar que se, assim, o flúor reduz cárie e está na água, mas assim, 5% da população podem ter tumor hepático por causa disso. Vamos usar? É mais ou menos isso, entendeu? Você usar de uma forma indiscriminada a medicação numa condição onde os benefícios, assim, tem tudo experimental, de bancada, mostrando que funciona. Os defensores iniciais, na França foi uma batalha super dura para o governo segurar a ponta de uma pesquisa do francês, que eu acho maluco lá, com todo respeito à carreira acadêmica dele, de que funcionava. Mas aquela história, eu tratei 700 e nenhum foi para o tubo. Falou, tá bom, mas qual a gravidade dos 700, né? Quem eram esses caras que tomam? Eles melhoraram por causa da cloroquina ou porque você deu outro analgésico para ele? Ia melhorar do mesmo jeito.
Então, assim, eu entendo a demanda por uma bala de prata. É natural isso, né? A gente está frente super oprimido na parede, apanhando pra caramba, a guarda fechada, perdendo o round, você quer uma solução, você quer achar um golpe que vire o jogo. Mas numa doença complexa como essa é muito difícil. O uso aqui em São Paulo foi frequente, também foi opcional, pesando todos os riscos e benefícios, da mesma forma como o ácitro. É muito interessante porque a ácitro ela era usada pela maioria dos colegas de uma forma mais liberal, por quê? Ela é, entre aspas, segura, né? É um antibiótico, do tipo, você tem a segurança de usar, tem alguns efeitos colaterais, mas risco de morte por usar azitromicina você não conhece. Agora, a associação da asa, mais uma cloro, aí o cara nauseia, vomita, você vai lá e dá uma domperidona para ele. Aí ele entra na UTI e começa a tomar outras medicações que fica meio doido, agitado, você vai lá e dá um neuroléptico. O QT do cara vai para altura, né? Sim. E ele dentro da UTI, ok, eu estou olhando, eu estou vendo, eu vou medir, vou prestar atenção e vou tirar o que tiver antes que ele tenha uma torção da ponta, eu consigo reconhecer isso. O problema é o cara em casa, né, tomando cloroquina, num QRS que eu não conheço, que eu não sei o grau de bloqueio que ele tem, que eu não sei a ideia de cardiopatia prévia, e não estou acompanhando o efeito da droga sobre ele. Ah, mas é dose pequena por pouco tempo. Então, mas qual o grau de segurança dessa abordagem? Né? Um cara que vai para casa tomando. Então foi muito frequente o uso, tem até alguns relatos, oficialmente não saiu nada, mas assim, o número de óbitos de morte súbita domiciliar em Manaus, no último mês, foi maior do que toda a região do Brasil. E eles estavam usando cloroquina, kitzinho, que eles batiam no PS e ia para casa tomando cloroquina por boca. Será que tem relação? Talvez, mas até esclarecer pelo risco e o benefício comprovado que a cloroquina traz, eu acho que não vale o risco. Né? E cada vez mais está se ficando mais clara essa situação. Outras terapêuticas, como o lopinavir, como outros antirretrovirais, eu acho que, por enquanto, todo mundo só está usando ainda em esquema de pesquisa. E aí, correto, vamos embora, assina embaixo e vamos nessa, de um ambiente controlado e com doentes controlados e acompanhados, né? Mas, assim, cada vez mais não se usa mais cloroquina. Legal. E a ivermectina? Porque a ivermectina, ela já tem, se não tem evidência de que funciona tão robusta, né? Ela já tem uma segurança e uma comodidade da dose única muito legal. Sabe o que eu tenho visto o pessoal do Rio fazer? Ah, eu vou dar corticoide e tem que tomar ivermectina por causa do estangiloide. E aí acaba todo mundo. Boa. Eu queria ouvir a sua opinião, como é que vocês têm feito aí? É um álibi para a nossa consciência, né? Mas eu entendo, de novo, pela demanda da bala de prata e por você estar na parede, e a segurança que você tem conceitualmente de uma ivermectina, dose única, única tomada, você fala, bom, pelo menos aqui esse doente eu sei que não vai ter parasitose por um tempo, entendeu? Já é um lucro razoável, né? Por outro lado, se tiver algum efeito benéfico, ele é aditivo dentro de um conjunto, e não é achar que a ivermectina vai virar o jogo do cara, não é isso. Mas, de novo, né, quando o barco está afundando, você tira a água do barco para não afundar com a canequinha que você tiver na mão, né? Então, acho que a ivermectina vai na linha da ácitro, né? Você não tem tanta também evidência robusta da ácitro, você tem talvez algum benefício e muito pouco risco associado ao uso. Então, por que não usar? Ok. Né? Mas vamos esperar estudo, vamos esperar. E de novo, esse doente está super mexido, né? Aí daqui a pouco ele vai tomar o corticoide, depois ele vai tomar heparina, aí você vai olhar para trás e falar, ah, foi heparina, e talvez tenha sido ivermectina. Não sabemos, vamos ter que esperar para ver, né? Legal. E uma outra droga que o pessoal tem comentado muito, aí não tanto exatamente antiviral, mas sim num sentido anti-inflamatório, seria os inibidores da IL-6, como o tocilizumab, que seria uma possibilidade para estudantes mais graves, mais inflamados. Eu queria saber se você já usou em alguém aí, se você confia na droga, porque os estudos são iniciais, né? Os estudos, eles também são ainda antes da fase 1. Eu faço uma analogia, talvez o pessoal que mais novo não conheça, mas recomendo. Tinha um cara, ele fazia chave para abrir todas as portas que comunicavam todas as dimensões lá, né? E o cara tinha milhares de chaves, ele aqui não tinha, ele fazia na hora. Quando a gente vai usar um imunobiológico, é mais ou menos isso, né? A gente está querendo achar uma chave, milhares de cadeados, para você abrir só aquele, mas só aquele, não os outros, né? Eu estou dando esse exemplo pelo seguinte, o que a gente já viu, né, do meu universo, aí de uns 3 meses de convívio com isso, eu tenho observado, a gente chegou a ver uns 10 doentes usando o tocilizumab, né? Tá. Já tivemos 3 casos de aspergilose. Rápido. Em 1 semana, 10 dias, começa a aparecer um buraco no pulmão, você lava o pulmão, aspergilo. Ou seja, invasiva, né?
usamos em chave, assim, tem uma fechadura que não devia abrir e abriu com a minha chave. Quer dizer, a gente suprimiu demais a parte imunológica do indivíduo e apareceram, né? E assim, por coincidência, todos estavam com. Não significa que todo mundo que usou teve, tá? Mas assim, os que tiveram estavam usando. E os outros que não usaram, a gente procurou e não achou. Então, assim, já tem alguns relatos, tem uma série de casos com uns 20 pacientes já que usaram com a questão de um aspergillus assim, meio galopante, que é uma infecção que não é assim, né? Uma infecção um pouquinho mais latente, demorada, 3, 4 semanas. Mas assim, de doentes com 10 dias do tocilizumab, e logo depois abrindo o buraco, piorando o pulmão, vai lá procurar, acha e tem aspergillus na história. Então, assim, talvez seja uma droga que a gente tenha que olhar com mais cuidado, e isso desestimulou esse uso clínico beira-leito, fora de estudo, o pessoal assim, que era meio fã da ideia, começou a tirar um pouco o pé, porque parece que a gente está imunossuprimindo demais, os mais graves, pelo menos. Tem doentes que não chegaram aí para o tubo, que não foram tão severos assim, e esses a gente não observou, foram justamente dos 10, os que tomaram e que não tiveram. Tá? Os mais graves mesmo, que ficaram mais tempo de ventilação, foi os que tiveram. Tá. Alguns espectadores aqui perguntaram para a gente se você leva fé no Remdesivir. Eu vou só adiantar. O Remdesivir, para mim, ele se for, eu acho que ele vai uma coisa perto do oseltamivir. Ele dá uma amenizada da doença, mas não é a penicilina, né? Não é aquela penicilina que a gente quer. A gente não tem experiência prática, mas eu não sei qual a sua opinião também sobre a droga. Sobre o Oselta, a gente já senta e conversa uma meia hora, né, sobre o benefício real da medicação nessas situações. Mas eu acho que ele está mais ou menos no mesmo patamar. Provavelmente ele vai atenuar sintoma, diminuir tempo de duração, mas não é a medicação que vira a chave. A sensação que dá é que esse Covid vai ter um comportamento mais ou menos como o da AIDS. A gente vai ter que mexer em 3, 4 mecanismos ao longo da infecção viral para conseguir bloquear de vez. Ou a vacina que surja logo. As infecções virais são complicadas, né? Ou a gente tem vacina ou a gente fica muito vendido, né? É realmente um desafio ainda para a gente. Justamente, e aí, nesse doente grave, então, a gente conversou sobre o uso do corticoide, né, do doente que está mais inflamado, conversou sobre o uso da heparina, que parece ser uma coisa muito importante, é mais uma questão de acertar a dose, dos poucas opções de agentes antivirais. Mas uma das coisas que às vezes faz a gravidade do doente são as manifestações cardiovasculares. A gente tem visto que esses doentes fazem inflamação miocárdica, miocardite, fazem aumento do risco protrombótico, então faz infarto tipo 1, faz infarto tipo 2 por consumo. E aí a minha dúvida é a seguinte, eu tenho visto muito doentes com troponina positiva, e eu imagino que todos eles com troponina positiva a gente deva fazer um ecocardiograma para complementar o nosso exame clínico. Se houver evidências de isquemia, então vamos pensar assim, alteração numa parede do eletro, alteração numa parede do eco. Aí duas grandes dúvidas. Faremos antiplaquetários? Se sim, qual? E se faremos estratificação invasiva? Eu queria ver um pouquinho do que o senhor acha, da sua experiência. Eu vou botar uma pimenta um pouco a mais nessa história para mostrar que o coração é parte do problema. Quando foi? 2 dias atrás, chegou um paciente de um hospital de campanha que estava em tratamento, ele tinha sinais de inflamação e de coagulação ativada, e ele fez um AVC de cerebral média, tá? Com um fenômeno trombótico. Ele correu conseguiu ser levado para uma angiô intervencionista, e assim, você vai trombolizar um doente que estava anticoagulado, que está numa atividade inflamatória / procoagulante ativa, qual a consequência disso no cérebro, no isquêmico? Boa pergunta. Se optou por trombectomia naquele doente, tá? Vamos imaginar, ok, e agora? Vamos imaginar que ele tenha, na verdade, assim, o mecanismo do AVC dele, vamos assumir que não tenha sido uma placa instável, um fenômeno trombótico local, um fenômeno embólico. Tenha sido um trombótico pelo estado procoagulante que ele tem, tá? Vamos tirar o trombo de lá, você faz a trombectomia. Reperfundiu, ótimo. O que você faz com a anticoagulação desse doente? Sim, depois... O cara tem mais isquêmica cerebral. Vamos tirar? Vamos. E o estado procoagulante dele, como é que fica? Você fica numa sinuca de bico nova que a gente não enfrentou ainda, né? A coronária vai um pouco nessa linha, né? Quando você olha e fala assim, vamos estentear o cara, beleza. Dupla antiagregação por causa do stent num paciente inflamado, procoagulado. Será que isso é protetor suficiente para ele? Nós vamos ter que bloquear, dar 2B, 3A para ele junto também, EV contínuo. E a chance de sangramento, e as complicações. Então, de novo, é uma fronteira nova, uma sinuca de bico nova, que a gente está tentando entender como sair dela.
De qualquer forma, assim, com certeza os eventos cardiovasculares são frequentes. O que é mais minha percepção demonstra é que você tem mais estresse miocárdico, mais sobrecarga do quadro inflamatório, do choque, da hemodinâmica de um pulmão dando trabalho, do que obrigatoriamente fenômenos isquêmicos coronarianos. Claro que, de novo, a gente está falando de uma população principalmente idosa, que o fator de risco está presente, se não já a doença instalada. E aí você pode ter a manifestação. Mas a tua impressão é a minha. Primeiro, vamos pelas beiradas. Subiu o tropo, o quanto que subiu? 80 de tropo é um negócio, 2, 3, 5 é outro. Né? São repercussões de áreas isquêmicas diferentes. Junto com isto, vem um eletro muito alterado e alteração segmentar, não é difusa, putz, provavelmente é artéria pendurada mesmo, vamos atrás dela e vamos ver o que dá para fazer. E aí, qual a duração ou a resistência desse stent com dupla antiagregação, mais anticoagulação do doente frente a essa situação protrombótica? Boa pergunta. Qual a alternativa? Deixar o doente infartar? Eu acho que vai ter que mexer. E nós vamos apostar no que a gente conhece. Talvez a gente descubra que não seja o melhor, em breve. Né? E vai ter que mudar de estratégia. Não, a antiagregação de uma via só é suficiente, ou não antiagregue, só anticoagule, mas aí fica faltando uma cadeira de 3 pernas. De novo, eu acho uma nova barreira que a gente vai ter que transpor a partir do conhecimento e juntar dados aí para poder compreender melhor. Mas não é o mais frequente. O mais frequente é a disfunção miocárdica pelo estresse inflamatório, pelo choque, pela questão clínica geral do doente. Mas, de novo, para diferenciar CAT ou não, e quando CAT, eu acho que o achado segmentar reforça, uma alteração eletrocardiográfica bem sugestiva reforça, e a troponina veio meio a reboque nessa história, né? A gente, eu estou numa campanha aqui no Rio, a gente teve 3 infartos com supra nesse período de funcionamento. E a gente lá não tem angioplastia primária, a gente faz a trombólise, né? Então esses 3 acabaram trombolizados, mas é essa angústia, porque o doente está anticoagulado e você fica naquela dúvida sobre a dupla antiagregação. Depois, se você botar S, clopidogrel e heparina, né? A corrente majoritária dos cardiologistas que estão aqui com a gente, ele faz quando a evidência isquêmica é muito forte, então esse aí, contração no eletro, alteração no eco, principalmente quando o cara faz dor no peito, esse cara recebe a dupla antiagregação. Mas realmente, naquele que às vezes muda só o eletro, sobe só a troponina, fica uma angústia parecida com essa do AVC, né? Do que a gente vai fazer. Justamente. É uma condição muito nova mesmo, e assim, as fronteiras que a gente conhece nessa condição vão ser outras daqui a pouco. A gente agora abre um espaço para as pessoas que querem fazer alguma pergunta. Alguém tem perguntado, o senhor viu algum paciente com muita sequela? A gente sabe questões da ventilação mecânica crônica, das questões da polineuropatia do ente crítico, mas pensando assim, sequela pulmonar, sequela cardiovascular, você já pegou alguém que você acha que fala assim, pô, esse corona deixou esse pulmão ferrado? Já tem pacientes assim que se tornaram não só o pulmão, mas assim, doentes críticos crônicos. Né? Aquele cara com neuromiopatia grave, por um curar prolongados de corticoide, ventilação mecânica protetora. Você tem pulmões assim com sequelas residuais razoavelmente importantes, tá? Não é a maior parte, mas dos mais graves, é lógico, é onde você vai ver uma frequência maior. Tá? Mas não é um padrão. O padrão, pelo menos assim, vou dar um passo atrás, tá? Tudo isso que a gente está conversando é super importante para tentar achar a chave que vira a situação. Mas se a gente fizer um arroz com feijão bem feito, que é basicamente não atrapalhar o doente, leia-se, ventilar suavemente aquele pulmão, ter paciência, usar a menor dose de droga necessária para manter o doente no ponto que você quer, e ter um pouco mais um pouco menos de esperança nessas intervenções pontuais para virar o jogo, e ter um pouco mais de paciência e entender que insuficiência respiratória, para aquele que vai melhorar, melhora. Se a gente não atrapalhar, já está de bom tamanho, primo non nocere, a gente consegue tirar boa parte dos pacientes. Claro que tem as exceções, onde talvez algumas intervenções tenham feito virar a chave sim, né? Mas de qualquer forma, voltando à ideia, esses pacientes precisam, assim, o Dr. Bellomo que falava isso, né? Carinho e paciência. Sim. A gente tem visto, né, o senhor comentou, que esses doentes ficam em ventilação mecânica prolongada, né? São doentes que são difíceis de sedar, ficam curarizados, a gente às vezes usa o curare mais tempo do que a gente queria, que é um pulmão que demora muito a melhorar. E aí, Sim. Uma pergunta bacana que um leitor fez foi, e a questão do controle volêmico? Vocês estão tendo alguma preocupação especial? Porque a gente às vezes fica entre a cruz e a espada. Ou eu protejo o pulmão ou eu protejo o rim. E aí, um pouquinho como é que vocês têm feito?
A ideia é a seguinte, com certeza o balanço hídrico positivo para esses caras, sim, quando necessário. Vamos deixar isso claro. Se a gente tinha dúvida em manipular a volemia de um doente grave, nesse cara, essa pergunta é maior ainda, mais intensa, é mais pesada. Por quê? Você tem um doente piorando o pulmão e você tem associado a isso, a evolução pulmonar, uma incidência maior de insuficiência renal do que você vê em outras condições de desconforto respiratório agudo, né? Tem serviços relatando 40%, 50% de suporte dialítico. Se isso é causa ou consequência de uma estratégia conservadora de volume no início, para não detonar o pulmão, e isso expõe o doente a uma pré-renal de uma forma mais intensa por um período mais prolongado, boa pergunta. A gente sabe que tem lesão renal pelo vírus, né? E que isso já está razoavelmente documentado também. Então, talvez seja um mix das coisas. Mas a ideia é, se a gente olhar, de novo, a gente vai dar algumas referências para saber, pelo menos para tentar achar um caminho que funcione. Para os desconfortos respiratórios que a gente já conhece, para os padrões anteriores de publicação, a gente sabe que balanço hídrico em pulmão inflamado positivo é péssimo para o doente. Tá? Você vai ter que exagerar na sua estratégia protetora, e talvez de uma forma desnecessária, no sentido de que você está tornando um pulmão que já é difícil de ser ventilado, mais difícil para você. E aí você vai ter que exagerar mais ainda nas medidas de proteção. E aí fica meio um ciclo vicioso, porque o cara piora, não melhora, você fica travado, coraliza por mais tempo, e ele se sustenta assim. Aí tem o rim na história. Bom, e aí, o que eu faço entre a cruz e a espada? O que eu prefiro, o rim ou o pulmão? A ideia é a seguinte, de novo, depende da circunstância. Se você tem, eu não estou dizendo que isso é liberal, tá? Mas sim, é assim, a gente tenta, lógico, sempre preservar o rim. Mas eu consigo dialisar melhor um doente do que eu consigo ventilar um pulmão super, super difícil. Né? Então, assim, a alternativa de suporte dialítico nessa fase transitória, a despeito de, com certeza, a gente já ter aumentado a mortalidade dele por ter agregado uma insuficiência renal na situação, a despeito de dialisá-lo ou não, a questão volume e a questão de estudo metabólico eu manipulo melhor do que eu manipulo um pulmão inventilável. É muito mais difícil eu ter uma ECMO do que eu ter um método dialítico de suporte para o doente. Então, a ideia na logística, dentro da sua realidade, imaginando que você tem recursos à mão, a estratégia conservadora se justifica, e se houver prejuízo da função renal, aquelas medidas que a gente tem gerais, limpa a prescrição, ajusta a dose de antibiótico, tira o que é desnecessário, restringe a volemia do doente, tenta concentrar todas as soluções, diminui a água das diluições das medicações, para tentar dar uma enxugada e não entrar numa condição de hipervolemia. Isso não significa desidratar o paciente, né, deixá-lo seco. E aí volta a pergunta, qual que é a volemia adequada para esse doente agora, né? E se para as outras situações dos outros pacientes graves já era uma pergunta crucial, nessa situação é mais ainda. Queria muito agradecer a oportunidade aí, ter contato com vocês. E se eu puder dar um único recado aí, é assim, força, moçada. A situação é nova para todo mundo, devagar a gente começa a ter referências melhores aí para saber como se comportar, mas não se angustiem. Se você puder fazer o melhor para o seu paciente, esse melhor for fazer o mínimo sem atrapalhá-lo, já está de ótimo tamanho. Tá bom, agradecer também ao senhor por ter vindo, por ter aceito o convite. Muito obrigado, foi um prazer para mim também. Essa live fica gravada, tanto no Instagram quanto no YouTube de ambas as empresas, tá bom? Obrigado a todos, um grande abraço aí. Tchau, tchau, tá bom? Muito obrigado, Ronaldo. Até mais, gente. Boa noite. Tchau, tchau.